Fala galera, beleza? Então, esse vídeo eu nomeei ele como Paulo Coelho é um bom escritor, mas eu quase nomeei como Por que meu professor de português odeia Paulo Coelho? E se você quer saber mais sobre isso, segue a gente até depois da vinheta para escutar. Mas curte, comente, compartilhe, pelo amor de Deus! E se puder, se inscreva no canal, certo? Mas vamos lá, solta a vinheta! Então, primeiro, Paulo Coelho é um escritor brasileiro nascido em 1947, tá? E ele é um dos escritores mais lidos e vendidos do mundo, que faz com que ele também seja um dos escritores mais ricos do mundo. Paulo Coelho está no hall dos 10 escritores mais ricos do mundo, junto com Stephen King, J.K. Rowling e aquele cara que escreveu Tartarugas não sei do que lá. Tá? Então, por que a gente não estuda Paulo Coelho na escola? Basicamente é essa a pergunta que está por trás aqui. E a questão é que o Paulo Coelho não é considerado por muitos boa literatura. Mas por quê? Por que ele não é boa literatura? Muitos críticos e muitos professores e muitos estudantes da literatura, eles consideram que boa literatura é aquela que geração após geração faz muitas pessoas, continuam fazendo as pessoas sentirem algo, né? Ou pensarem sobre coisas, mas sobretudo sentirem algo, impacta elas, sabe? E dito isso, o Paulo Coelho não teve como passar pelo crivo do tempo, mas vou fazer uma observação bem importante aqui. Muitos dos livros que hoje nós consideramos clássicos, na sua época eram considerados lixo, eram considerados escritores menores. Por quê? Por que esses autores eram considerados menores se hoje eles são clássicos? Como é que não notaram? E muitas vezes isso tem a ver com um certo preconceito que os críticos e professores, especialistas em literatura têm contra o que vende muito. Mas por que isso acontece? Né? Então, eu acho que uma das coisas principais sobre isso acontece, tá? É que até hoje muitas pessoas acreditam que boa literatura é aquela que é muito complexa. Por que ela é muito complexa? Porque ela utiliza muitas técnicas, ela precisa que o leitor esteja treinado para lê-la, e daí ela vai exigir um nível de cultura tal. Só que isso, na minha opinião, é um elitismo, né? Se a literatura ela é a comunicação entre dois seres humanos, basta que a literatura faça sentido para dois seres humanos, porque escreveu, porque está lendo, que ela já está cumprindo a sua função. Então, não necessariamente ela precisa ser complexa. Essa ideia de complexidade tem muito a ver de criar uma barreira de entrada para algumas pessoas. Então, eu me sinto superior porque eu consigo ler esse livro que um monte de gente diz que é imprescindível para eu ser culto, e daí eu consigo ler, eu fiz todo um esforço para ler e eu me sinto poderoso por ter conseguido ler isso. Então eu participo de uma espécie de clubinho dos especiais, tá? Mas isso não quer dizer que a literatura seja boa ou ruim, né? Isso não quer dizer nada, isso é boa ou ruim para algumas pessoas, isso não quer dizer que é para mim, né? E isso a gente pode fazer uma analogia com música. Hoje em dia muita gente diz que a música brasileira está ficando pior, porque o funk ele é muito horrível, porque as letras não valem nada. Ok, tá, beleza. Eu aceito o argumento de que uma letra ruim talvez signifique uma música pior. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é aquela música que tem do Legião Urbana, que é, tá? O que foram compreendidos ninguém compreendeu, e o que foi perdido ninguém procurou. Eu nem sei o que é, porque é tão sem lógica que a gente não consegue gravar, tá? Eu tenho um problema em gravar letras de música, eu admito, tá? Então, tá piorando? Ou tu vai me dizer que El Chan, por exemplo, tinha uma letra muito mais rebuscada, né, do que nós temos agora com o funk? Ou, né, tu vai dizer que As Meninas, por exemplo, é melhor que Chico Buarque, porque afinal a profundidade da crítica de classe em Bom Xibom, Xibom Bom, Bem de Vida, tá, é muito profunda, porque afinal ela tá falando que, analisando essa cadeia hereditária, então ela tá falando que a riqueza passa, né, e a pobreza de uma geração para outra, eu quero me livrar dessa situação precária. Então ela está pensando que a consciência de classe faz com que ela possa se livrar da situação precária em que ela vive. Em que o pobre... Mas qual é a situação precária? Que o pobre fica cada vez mais pobre.
e o rico fica cada vez mais rico. Ou seja, né, o motivo da pobreza é tu nascer pobre, e o motivo da riqueza é tu nascer rico. E o motivo todo mundo já conhece. Ela vai explicar agora por que isso acontece, porque o de cima sobe e o de baixo desce. Ela está falando de acumulação de riqueza. Bom, xibom, xibom, pum, pum. Vai me dizer que essa letra ela não faz sentido, que ela não tem lógica. E daí tu vai dizer que musicalmente as meninas é muito melhor, por exemplo, que Djavan. Né? Então, não, esse argumento ruim, então o argumento da complexidade ele não necessariamente é um argumento real, né? Então a gente vai descartar ele e voltar agora para o livro de literatura, provavelmente dito, para falar do Paulo Coelho. Tá? Então, não, o argumento da complexidade ele é um argumento que ele só se autossustenta. Né? Ele só serve para quem já consegue ler aqueles livros de uma determinada complexidade e sinta-se superior aos outros. Então tem a ver com validação. Dito isso, né? Então, por que Paulo Coelho não é lido? Né? A gente vive num país bastante conservador no seu tipo de literatura. Então, a gente quer que os clássicos, etc., sejam valorizados. Então, o Paulo Coelho não entra nessa. Então, a gente não vai agora, nesse momento, aprofundar essa discussão, mas eu quero fazer uma reflexão em cima disso. Que é a seguinte, eu vou retomar agora o que a Marta Medeiros, uma escritora gaúcha que vendeu muito nos anos 2000, agora ela anda um pouco sumida, né? Mas ela era assim, o Brasil todo vendia milhões de cópias da Marta Medeiros, tá? E ela, uma vez numa crônica, depois de ser entrevistada por alguns estudantes de letras, que perguntaram para ela de uma maneira que só um jovem poderia fazer uma pergunta dessas, porque ela é um pouco constrangedora, tá? Em que perguntaram para ela se ela não tem vergonha de ser uma escritora tão ruim, né? Como é que tu vai entrevistar a pessoa e perguntar isso? E ela respondeu, olha, eu acho que se alguém começar lendo um livro meu e acabar lendo Machado de Assis, eu cumpri uma função. E eu vou dizer, pô, legal a resposta da Marta Medeiros, mas eu iria até mais longe. Né? Eu iria dizer o seguinte, se a Marta Medeiros, o Paulo Coelho, escreveram um livro que milhões de pessoas leem e sentem, nossa, isso tocou, pegou, impactou, tá aqui dentro, senti. Né? E isso teve uma conexão humana legítima e fez essas pessoas sentirem algo, um mundo que tenta nos anestesiar, um mundo que a gente quer lá só passivo, né? Vendo TikTok. Né? Então, se isso aconteceu, será que ela não está cumprindo uma função? Será que a gente não está já, só para ela escrever, ela não precisa levar ninguém para nada, só para ela escrever, ela já está exercendo um papel interessante, fazer os outros seres humanos sentir e refletirem? Né? E isso vale para literatura, vale, né? Eu falei agora brincando do TikTok, mas vale para o TikTok, né? Se tu está sentindo alguma coisa ali, sentindo algo interessante, refletindo, né? Mas vale para tudo. E aí eu te pergunto, precisa de mais? E daí eu volto para a pergunta, Paulo Coelho é bom? Né? É um bom escritor? Para mim já foi, tá? Para mim ele já foi. Quando eu era jovem, eu tinha uns 16, 17 anos, eu descobri Paulo Coelho e eu li tudo que eu pude do Paulo Coelho naquela época. Eu li, assim, uma questão de 2 semanas, uns 8 livros do Paulo Coelho. E eu nem era muito leitor, eu vou ser honesto com vocês, eu não era a pessoa que mais lia. E eu achei incrível, eu achei magnífico, assim, tinha muita coisa, eu me senti compreendido, nossa, uma conexão, né? E eu vou dizer pra vocês que foi muito importante pra mim, mas com o tempo passando eu lia mais e mais Paulo Coelho e aos poucos eu parei de sentir. Porque as coisas que o Paulo Coelho era capaz de me fazer sentir, ele já tinha feito. E aquilo perdeu sentido pra mim, eu fui ler outras coisas depois disso. Então, pra mim, o Paulo Coelho já foi importante. No Pedro de hoje, o Paulo Coelho não é um bom escritor, pra mim. Agora eu te pergunto, quando tu lê Paulo Coelho, né, vai lá e lê, e chega à conclusão. Ele te faz sentir alguma coisa? Porque se ele te faz sentir alguma coisa, ele é um bom escritor para você. Mas não quer dizer que precisa ser pelos outros. Aí, aparentemente, está sendo um bom escritor para a maior parte da população. Porque o cara comprou um castelo na França e mora lá agora num castelo, tá? Quem me dera ser o Paulo Coelho. Muito bem. Dito isso, pessoal, agradeço, né, a sua terem assistido o vídeo até aqui. Deve estar aparecendo outros vídeos recomendados por aí para você. Curta, compartilhe, comente, pelo amor de Deus, porque isso me ajuda muito. Eu estou aqui nessa bolha do YouTube e ele não me entrega para ninguém. Eu já tive vídeos com mais de 3.000 visualizações e agora eu estou tendo vídeos de 5 visualizações, certo? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!